O iene voltou a incomodar novamente, chegando aí nos 156 ienes por dólar, que é cada vez mais perto daquele limite dos 160, naquele limite psicológico feito pelo Banco do Japão, que fez já o Banco do Japão intervir praticamente 3 vezes, gastando quase 60 bilhões de dólares em reservas para poder controlar o câmbio. E parece que os juros no mundo inteiro, eles buscam cair, eles estão querendo cair, mas os bancos centrais estão no meio, eles estão no caminho, segurando isso ao máximo, né, com uma narrativa de tentar conter a inflação. Isso acontece com o Fed, isso vem acontecendo também com o Banco Central Europeu, que agora que vai querer começar a seguir a tendência já feita pelo mercado, e todas as curvas de juros meio que mostram que existe uma preocupação mundial em relação à liquidez, né, à incerteza dos mercados. Eles estão buscando justamente segurança em instrumentos como bonds, não somente americanos, como europeus, como de todos os lugares. Só que um dos bancos centrais que realmente está na contramão de todo mundo é o Banco Central japonês, né? E o que eu quero passar hoje é, obviamente, aquela dualidade que a gente sempre vê, tentando te colocar na cabeça do que o Banco Central do Japão está pensando nesse exato momento sobre o que está acontecendo na economia, e te passar também dados sobre o que realmente está acontecendo na economia para você tomar a sua própria decisão. Então, quando você vê a narrativa do que está acontecendo no Banco do Japão em relação ao que eles esperam que aconteça com a economia japonesa, é que a inflação ela está prestes a subir novamente, depois de décadas de intervenções do governo japonês e do Banco do Japão. Finalmente a inflação vai voltar. Deu certo tudo que nós fizemos por 2 décadas, que não tinha surtido efeito até agora, mas agora está surtindo porque a inflação vai subir, porque existe uma expectativa de que os salários vão subir pela primeira vez em vários anos, e isso vai acabar contribuindo para que os consumidores japoneses comecem a comprar mais. Isso vai voltar a aquecer a economia do Japão. E não somente isso, a economia mundial ela já está em plena recuperação, e isso vai acabar engatilhando uma demanda maior ainda, o que vai nos preocupar em relação à inflação ser forte demais, e a gente já vai se antecipar a esse movimento, e a gente vai fazer o aumento da taxa de juros gradativamente, como a gente já fez. Então eles foram completamente na contramão, foi basicamente o único banco central que teve essa subida em relação aos outros bancos centrais do mundo. Porém, esse é um lado da moeda. Agora eu quero te passar alguns dados para você poder refletir. Que até criam, né? Às vezes a gente pensa assim, se a gente está vivendo numa ilusão, digamos assim. Porque quando você vai realmente analisar os dados, o próprio governo do Japão reconheceu que o Japão está em recessão desde meados do ano passado. Então, a segunda metade do ano passado, você teve ali uma queda do PIB, depois no quarto trimestre ficou praticamente no 0 a 0, e agora no primeiro trimestre de 2024 caiu novamente. Então, assim, é um fato de que os consumidores e as empresas começaram a cortar cada vez mais custos em 2024. E por outro lado, né, não somente você tem esses dados que não necessariamente sugerem que você tenha lá essa economia tão saudável que o Banco do Japão espera, mas o primeiro-ministro japonês ele está numa posição meio que sem prestígio no Japão, né? Ele não está tendo uma aceitação tão boa pela população, e é razoável você tentar pensar que existe uma pressão para você melhorar essa ótica, né? E obviamente que você acaba pressionando o Banco do Japão a fazer alguma coisa, porque o iene está fraco, né? Então você precisa parecer hawkish, que você tem uma expectativa de que a sua economia vai acabar crescendo e que você precisa agir agora, antes que a inflação volte para o Japão, sendo que era aquela inflação que você queria que viesse há décadas, né? Enfim, agora você já está criando um antídoto para isso. Então tem algum problema. Ou o Banco do Japão está ignorando dados básicos dos fundamentos da economia japonesa, ou ele está sofrendo pressões políticas. Mas pode ser que isso seja os dois, eles não são mutuamente excludentes. Agora, a coisa piora quando algumas análises são feitas baseadas no próprio iene fraco. Então, quando você vê o que a mídia explica sobre isso, causa um pouco de confusão. Então, por exemplo, a Reuters, ela soltou aqui, do dia 15 de maio agora, falou a seguinte coisa: os efeitos causados por um iene fraco são motivo de preocupação, fazendo com que se considere necessário um aumento de taxa de juros.
Então, se você para analisar isso, você acaba vendo dois problemas nessa narrativa inicial do Banco do Japão. Primeiro, então o motivo não seria bem para uma economia que espera crescer e melhorar, mas justamente uma fraqueza do iene. Na verdade, seria uma medida reativa, meio que contradizendo a própria narrativa do Banco do Japão. E o segundo problema é que você vai acabar agindo em cima de um iene fraco, que ninguém se preocupa em explicar o porquê que ele ficou fraco em primeiro lugar. Ou seja, você está meio que confundindo a causa e efeito. E agora, isso piora mais ainda quando você vê o vice-ministro das finanças do Japão, acho que o nome dele é Masato Kanda, que diz que não existe uma explicação plausível para essa fraqueza do iene, porque na verdade a economia está indo muito bem e não existe nenhuma base em cima dos fundamentos do Japão para explicar essa fraqueza do iene. E essa fraqueza está claramente sendo influenciada por especuladores. E aí você percebe, acho que essa palavra ela é muito usada como o vocabulário básico de qualquer participante de um banco central, quando você tem um fenômeno que você não gostaria que acontecesse, mas está acontecendo. Então você precisa trazer alguma explicação e, obviamente, que a palavra especuladores é muito usada como uma grande causa de por que está atrapalhando a nossa política, sendo que a economia está indo muito bem. Adoraria eu ser um especulador para ter tanto poder, tanta bala na agulha para poder movimentar ao ponto de criar preocupação para o Banco Central japonês. Então tudo isso sugere que essa subida dos juros no Japão não somente esteja totalmente na contramão do que os reais juros ao redor do mundo, as curvas de bonds ao redor do mundo querem de fato fazer, que é cair, justamente por uma antecipação de preços menores, né, de inflação, na verdade, menor no futuro, ou de crescimento mundial cada vez menor no futuro, por um ciclo econômico que nós estamos aí que muitos podem argumentar que nós estamos numa queda em relação ao ciclo econômico, né? Mas que isso pode também ser uma decisão muito mais política do que econômica. Então é importante infelizmente, você é obrigado a se colocar, ter um pouco de empatia, de dizer o que eu faria se eu estivesse no lugar deles, o que eu faria se eu estivesse no Banco do Japão e eu fosse um primeiro-ministro do Japão que não tem tanto prestígio. Eu preciso pelo menos trazer uma expectativa de que a economia vai melhor. E eu agir sobre isso na realidade pode trazer uma expectativa da população tentar reagir e começar a ir para o shopping e começar a voltar a consumir como eu gostaria que acontecesse. Então, só que esses fundamentos que você vê no Japão, eles não são somente do Japão. É isso que é importante a gente entender. Eles são no mundo inteiro. Então, por mais que você tenha hoje, até eu já falei em outros capítulos sobre a tendência dos países começar a olhar para o próprio umbigo num processo de descooperação global, num processo de desglobalização, ele, infelizmente, o sistema, ou infelizmente para eles, né, ou felizmente, o sistema não está desglobalizado. Pelo contrário, ele nunca foi tão globalizado. Você precisa avisar a liquidez do mundo de que ela também vai ter que fazer uma ruptura que não aconteceu. Todos os países estão passando pelo mesmo problema de forma sincronizada, porque o sistema euro-dólar funciona de forma sincronizada no mundo inteiro. Agora, ele pode ter efeitos diferentes em cada país, ele pode ter uma dessincronização temporária baseado em onde a liquidez do mundo está indo naquele momento, mas ela afeta, no geral, todo mundo ao mesmo tempo. E as curvas de bonds já vêm apontando. Elas sugerem cada vez mais, principalmente a curva americana, que já está invertida aí há praticamente 20 meses, deve fazer 2 anos já, né, que essa curva continua invertida, sem fazer nenhum sentido para alguém, né, de comprar títulos da dívida pública americana com juros de longo prazo do que o de curto prazo. Então, elas simplesmente estão dizendo que a expectativa é de queda de juros no futuro, porque você tem a expectativa de menos crescimento, menos consumo, que é exatamente o que está acontecendo com o Japão. Mas não é somente o Japão, também está acontecendo com a China, também está acontecendo com os Estados Unidos, e também está acontecendo com o próprio Brasil, e também está acontecendo com a própria Europa. Então é importante você tentar entender que muitas vezes você acaba precisando criar uma narrativa na tentativa da influência
psicológica na sua própria população. Então, isso obviamente cria uma complexidade maior ainda, porque às vezes você tentando dobrar a sua aposta nessa subida de juros do Japão, pode ser que ele tenha que fazer um conserto muito maior numa nova queda de juros. Só que isso acaba não resolvendo o problema. O iene continua fraco, o iene continua querendo tendenciar a uma caída até os 160 ienes por dólar. E aí, vamos ter mais reserva para queimar? Vamos justificar isso como? Com crescimento japonês? Vamos justificar que tudo isso está indo muito bem? Então, isso acaba colocando o Japão numa situação cada vez mais complicada para poder unir a narrativa até agora e a realidade. E quanto maior for esse choque, mais afeta a própria imagem do primeiro-ministro e também do próprio Banco Central japonês. Então você pode até tentar se destacar, só que infelizmente para eles, né, até para a economia, ninguém deseja que isso aconteça com o Japão, obviamente, porque quem acaba sofrendo é a população, mas esse é um problema que vem acontecendo no mundo inteiro, baseado num ciclo econômico. Agora é questão de ver os próximos capítulos para ver se existe uma forma de você fazer um malabarismo para tentar juntar a narrativa e a realidade.